Fala galera, muito boa noite a todos, salve salve, tio Melancia aqui na TV Infância, na TV Black Sampa, ao vivo com vocês. Galera, agradecer mais uma vez toda a participação, presença no programa semana passada do nosso queridíssimo professor Robson. Foi extraordinária, deu uma repercussão super positiva. Teve gente que chamou a gente no Instagram. E se você não tem o nosso Instagram, anota aí! TV Infância _ Tio Melancia. Pode chamar a gente, pode conversar com a gente lá. E aí o pessoal chamando, perguntando como é que faz pra ir, pra fazer o surf. Foi muito legal, a repercussão foi muito positiva. E é isso mesmo, galera. A gente faz esse programa pensando em você, para que você proporcione para o seu filho, para sua filha, para sua sobrinha, para a criançada em geral, coisas diferentes, coisas novas. É o que a gente deseja, para que você saia desse cotidiano, às vezes chato, aquela coisa meio, né? Então, para você, aproveite. E se você, de repente, eu queria assistir algum programa anterior, ou até queria assistir o programa do Robson, entra lá no canal no YouTube do Tio Melancia. Lá estão todos os programas bonitinho para que vocês possam acompanhar. Uma da coisa que foi sensacional também semana passada foi a atividade da página Brincadeiras e Jogos do Thiago Aquino Paçoca, que ele mostrou da lata de fazer um caça ao tesouro, né, referente à coordenação motora fina. Foi sensacional. E hoje ele traz outra atividade para vocês que é bem bacana e a gente vai soltar. Vou pedir agora pro pessoal da produção soltar o vídeo do Thiago Aquino Paçoca, que ele vai estar mostrando para vocês uma brincadeira, um jogo fantástico. Ok, gente? Então, vamos ver aí a produção. Pode soltar agora, galera. Olá, amigos da TV Infância, aqui novamente Thiago Aquino Paçoca, que vem apresentar um jogo do mundo todo chamado Flongodo. Vamos à tela? Esse é um jogo de origem em Costa do Marfim, Mali e Burkina Faso, que são países africanos. Os jogadores serão divididos em pares e posicionados um em frente ao tabuleiro. Então vejam ali que você tem a bolinha vermelha e a bolinha azul. Então, representando ali dois jogadores. Tudo bem? Em cada jogador deixará sua tampinha na primeira casa do tabuleiro. É um jogo de sorte. Um dos jogadores esconderá uma pedrinha em uma das mãos, pode ser uma tampinha, e aí a pessoa deverá adivinhar em qual mão ela escondeu. Se acertar em qual mão a pedrinha está escondida, ela fica com a pedra e avançará uma casa, exatamente. Se ela não acertar, ela pegará a pedrinha, mas não avança uma casa. Ou seja, acertou em qual mão está a pedrinha, avança uma casa. Se não acerta, fique aonde está. As jogadas são alternadas. Quem chegar na última casa no campo oponente será declarado vencedor do jogo. Esse é um jogo adaptado do Flongodo. É isso aí. Sigam Brincadeiras e Jogos nas redes sociais e Thiago Paçoca. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Paçoca! Muito obrigado pela essa atividade. E se vocês repararam, do cantinho esquerdo superior tinha uma marca. É o livro. Que essa atividade foi tirada do próprio livro do Thiago Aquino sobre jogos do mundo todo. E se você ainda não conhece, acessa lá, busca esse livro, é fantástico. O tema é justamente isso, jogos no mundo todo. E ele tem vários jogos do mundo inteiro. Então você, educador, você pai, que quer fazer mãe, quer fazer alguma coisa diferente pro teu filho, busque um livro desse. É espetacular, é barato, é sensacional por um profissional incrível e com certeza vai fazer total diferença, tanto você aplicando esses jogos na sua casa, quanto você, professor, aplicando aí, seja na pedagogia, seja na educação física. Fechado? Galera, então hoje eu tô com uma convidada especial demais
como eu já falei antes para vocês, a Kate Ueda, que ela vai falar do sistema Kumon. Então, calorosamente vamos receber a Kate, que já está sentada aqui com a gente. Vamos lá, obrigado pela presença, Kate! Kate, obrigado pela presença aqui no TV Infância, conosco aqui na TV Black Sampa. E antes da gente começar, eu sempre falo assim, olha naquela câmera maravilhosa ali, que é a câmera da verdade. Se apresenta, fala quem é você, o que você faz. Se quiser falar um pouquinho da sua história, fique extremamente à vontade para as pessoas te conhecerem. Pode falar seu Instagram, seu WhatsApp, fica à vontade. Legal. Bom, primeiro, obrigada de novo, né, pelo convite. Bom, eu sou Kate Ueda, eu tenho uma franquia do Método Kumon e sou também orientadora de carreira. Né? Eu sou formada em letras, com habilitação tradutora e intérprete, tenho formação também em contabilidade e pós em administração pela FGV. E trabalhei no mercado corporativo durante alguns anos, também fui professora de inglês antes de ir para o mercado corporativo e depois me veio o convite pela minha mãe, que já tinha uma unidade do Kumon, para que eu assumisse essa unidade dela, que ela já tinha há mais de 15 anos. Ela já estava cansada, ela queria se aposentar, então ela percebeu que com a experiência que eu tinha, tanto de formação quanto no mercado, e também por ter trabalhado com educação, seria bacana esse desafio. E foi um desafio mesmo, né? Eu não esperava por isso, mas eu amo de paixão esse trabalho novo. Né? Novo não, né? Que eu já estou há 8 anos e eu amo muito esse trabalho porque poder desenvolver os alunos, independente da idade, é maravilhoso, né? E estar com as crianças, então, não tem preço, né? Então, já ver pelo Virgilinho aí o desempenho dele, né, dia a dia, é muito melhorou bacana. Muito, 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 muito. Isso não tem a dúvida, a gente vai mencionar mais aqui no programa. Antes da gente continuar, Kate, semana passada a nossa voz da consciência, a professora Thaís, não pôde estar presente com a gente, enfim, por conta que ela estava preocupada, fez exame do filho, e aí, graças a Deus, não deu nada, e hoje ela está aqui com a gente. Voz da consciência, professora Thaís, seu destaque inicial aí no início do programa, seja bem-vinda novamente aqui nos estúdios do TV Infância. Obrigada, gente. Nossa, feliz. Senti muita falta de não estar aqui presencialmente, né? Mas estava acompanhando todo mundo, mandando as perguntas que vocês, né, estavam fazendo. E muito gostoso de estar aqui novamente, né? Maravilhoso. E uma pergunta, né, do método Kumon é: o que diferencia o método Kumon? Né? O porquê que ele é tão... qual é o diferencial desse método? Você já começou chegando, já pergunta. Porque é a pergunta de mãe também interessada. Olha isso! Semana passada ela fez mais perguntas do que normalmente quando ela está aqui presencialmente no estúdio, mas hoje já passei a palavra para ela, já veio perguntando. Então vai lá, Kate. Bom, eu vou contar um pouquinho da história do Método Kumon, né? Então, o Método Kumon é um ensino individualizado de português, matemática e inglês. Ele foi criado no Japão por um pai que também era professor de matemática. Esse pai, ele trabalhava em 2 lugares, de manhã e à noite, numa escola e numa faculdade. E o filho dele, na época, tinha 8 anos, né? O que aconteceu? Esse filho começou a ir mal na escola. E quando a gente fala mal, né, quanto que vocês acham, assim, que o pai, a nota do filho em matemática era para o pai achar que ele estava indo mal? Ó, meu filho tirou 7, para mim tá ruim. Olha, eu já vou falar como... É que ela é professora de educação física também, né? Mas eu vou dizer que pra mim um mal aí é a criança tá com 4, um 5. Mas no Japão acho que tirou 9 e já tá ruim. Tipo isso. Então, assim, ele tinha tirado 8,5 numa prova, olha isso, né? Então ele tava ali na 3ª série com 8 anos. Mas qual que foi o pensamento dele? Se o meu filho com 8 anos de idade, na 3ª série, está assimilando 85% da matéria hoje, se eu não fizer nada, o que vai acontecer com ele quando ele estiver no 3º do médio? Olha o pensamento. Longo. Entendeu? Por quê? Então é uma prevenção. Então o Kumon é um método preventivo. Apesar de muita gente procurar o Kumon quando está ali, né, necessitado, com dificuldade e tudo mais, o método é preventivo. Então ele pensou, eu vou começar a trabalhar o meu filho agora, para que quando ele chegar no ensino médio, ele não tenha mais nenhuma dificuldade, né? Então o que ele fez? Só que ele não tinha tempo. Então ele saía de manhã para trabalhar, o filho estava dormindo, quando ele voltava, o filho estava dormindo de novo.
Então ele começou a deixar uns exercícios de matemática para a mãe aplicar para o filho. E a mãe não sabia nada de matemática, né? Então eram exercícios que ele pudesse bater o olho, ele soubesse fazer sozinho, que ele não precisasse de explicação. Então o material hoje ele é autoinstrutivo. Então o método Kumon não não temos assim lousa em que a gente tem que ficar explicando que nem acontece na escola, né? Então o material é autoinstrutivo. O aluno olha, ele consegue saber fazer aquilo. E ele vai avançando no material conforme a capacidade dele, o ritmo dele. Essa que é a grande diferença com as escolas. Então, nós queremos desenvolver alunos autodidatas, para que eles tenham autonomia e não fiquem dependendo de explicações. Poxa, que legal. Os vídeos que você mandou 2 vídeos. Os vídeos que você mandou, ele conta um pouquinho dessa história e tudo mais? Ele explica um pouquinho sobre o método. Vou pedir para a produção soltar, pode soltar um na sequência do outro, e aí a gente já volta, já vai falando do vídeo então. Combinado? Legal, combinado. Poxa, que legal. É assim, Kate, eu procurei você porque eu via a dificuldade do meu filho com relação a aprender a se alfabetizar. E aí você, muito solícita, muito carinhosa, foi fazer um teste. Fala pro pai e pra mãe ali, enfim, pros tios, pros nossos telespectadores. Como é que funciona essa primeira etapa? Até para o pai saber. Porque a hora que eu comecei... Uma coisa é você ver na internet, né? Você pesquisa aí no Google da vida, mas aí você começa a ter esse contato. Eu comecei a ter esse contato. Conta pra gente esse contato, essa avaliação que você faz. Legal. Esse teste se chama teste diagnóstico. Então, funciona como check-up de médico. Eu vou identificar quais são os conhecimentos que a criança tem naquela determinada matéria. Então, vamos pensar no português, né? Então, eu vou identificar o que a criança sabe de letrinha, se ela já consegue juntar as sílabas, se a leitura dela é silabada ou se ela só soletra as letras, se ela já consegue ler alguma coisa, interpretar alguma coisa. Então, esse teste é para isso. Vou identificar os conhecimentos que ela tem. E esse teste, ele vai me dar um ponto de partida de estudos. Então, o aluno que chega lá não vai estudar de cara de acordo com a idade, com a série. Ele vai estudar de acordo com o que ele traz de bagagem. Então, esse teste vai me dar um ponto de partida. Esse ponto de partida, ele vai ser fácil para o aluno se acostumar com o método, se acostumar com o material. E ele vai avançando conforme a capacidade dele, o ritmo dele. Diferente da escola, em que todos os alunos estudam juntos a mesma matéria, né? Então, você tem lá na sala de aula 20, 30 alunos, todo mundo estudando a mesma matéria. Mas todos os alunos têm a mesma capacidade, será? Não tem. Não né? tem. E acho que a educação como um todo entra... Eu vou dizer a questão da política, mas sem mencionar partido ou sem mencionar... pessoas, né? Seja lá seu prefeito, seu governador, seu presidente. Todo mundo fala que a educação precisa modernizar. A educação precisa mudar. Entra governante, sai governante e nada é feito. É aquele sistema antigo de 1900 e bolinha, que você tem os seus alunos na frente, você tem uma avaliação, que todo mundo está careca de saber que uma avaliação não prova o conhecimento que o aluno tem, mas ainda continuamos repetindo a mesma coisa. Então, assim,
Quando que vai ter uma pessoa com, eu vou dizer coragem, porque todo mundo fala que vai mudar, mas ninguém muda nada. E aí, quando se propõe alguma coisa, a maioria das pessoas criticam, né? Enfim, o que você pode fazer essa correlação entre a questão do Kumon, que é um sistema mais individualizado, desse nosso sistema hoje, que é totalmente arcaico no meu ponto de vista, vamos colocar assim no meu ponto de vista, para que não deixe ninguém magoado na telinha ali, né? Porque às vezes a gente, para não termos problema, no meu ponto de vista, a educação hoje ela é do século passado e a gente não teve atualização. Enfim, o que você pode fazer essa correlação? E também, já emendando, você recomenda o Kumon para quais faixas etárias? Porque, é claro, eu tô com meu filho, que ele tá aprendendo a ler e escrever. Mas ele serve para todo mundo? Por exemplo, hoje um jovem que está no ensino médio. Porque eu vejo entrando, eu fico lá esperando o Virgilinho, eu vejo entrando todas as idades. Criança, pré-adolescente, adolescente. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Primeiro um pouquinho com relação à diferença, né? Então, quando a gente fala da sala de aula. Então, como eu estava dizendo, na sala de aula nós temos 20 alunos, por exemplo, com várias capacidades lá dentro. Às vezes eu recebo alguns pais que falam assim, porque aquela escola, o professor não consegue dar atenção. Então, não é bem isso, né? O professor, ele tá lá e, assim, o que ele tem que fazer? Porque eu falo, por melhor que o professor seja, ele não pode passar matérias diferentes para o aluno. Né? Às vezes você tem vontade, mas você não pode. Você não pode chegar, fulaninho, você faz essa lição aqui de ontem ainda, termina essa daqui, depois a gente faz de novo se precisar. Você que está mais adiantado, faz a próxima lição. Não é assim que funciona, né? Então, infelizmente, né, os professores, por melhores que sejam eles têm que cumprir com aquela pauta ali, né, com aquela matéria, enfim. Então, no Kumon, não. Então, no Kumon, a partir do momento que eu faço essa avaliação com o aluno, ele vai avançando conforme a capacidade dele. E aí eu vou fazer uma previsão de quanto tempo ele vai demorar para chegar até a série escolar. E aí, depois que alcançou a série escolar, a gente consegue avançar esse aluno para que ele estude já conteúdos do próximo ano. Então, eu costumo dizer que o Kumon trabalha o passado, o presente e o futuro do aluno. Que legal, que bacana. E aí sim, vem que é a questão da prevenção. Você falou de prevenir, que você se antecipa, né, para que quando ele chegue a aprender aquilo na escola, ele já vai assimilar, já vai falar, isso aí eu já vi lá, então isso para mim tá mais fácil. Exatamente. Então imagina, né, que nem o Virgilinho agora, né, então ele tá no 2º ano, imagina a hora que ele estiver lendo, por exemplo, textos já do 3º e do 4º ano, como que ele estará na escola? Muito mais seguro, muito mais, sabe, autoconfiante. Então essa é a ideia, não é para ser o melhor, mas é para que ele aprenda, ele tenha confiança para enfrentar os desafios. E para que ele aprenda a estudar sozinho, não fique dependendo de explicações e tudo mais. E é legal, porque assim, alguns pais até já me perguntaram, mas daí o aluno não vai perder a motivação de estudos? Não, pelo contrário, ele vai ter mais motivação. Porque ele vai querer aprender mais. E ele vai poder ensinar os colegas lá na sala de aula. E isso acontece, é muito bacana. E eles gostam, né, bastante de ajudar os amigos. Sim. Não, isso é sensacional. O Virgilinho tem uma... na verdade, não é nem aposta, né? Ele tá ali sentadinho prestando atenção na gente. Ele falou que ele quer do Papai Noel, ele quer um mega... Como é que é, filho? Mega Godzilla? Mecha Godzilla. E aí eu falei pra ele, então tá, eu vou falar pro Papai Noel que se no final, em dezembro, lá perto do Natal e do que o Papai Noel vai entregar os presentes, se você estiver lendo e escrevendo, você vai ganhar. Eu vou falar pro Papai Noel que tá liberado, porque, né, tem um canal direto com o Papai Noel. E aí ele tá todo preocupado. Eu falei, vai gerar uma pressão? Vai gerar uma pressão. Mas não tem problema, se você não ganhar nesse Natal, tem o Natal do ano que vem. Ele tá preocupado. Eu não vou perguntar pra sua professora se você vai estar lendo ou escrevendo, que eu acho que isso tem que... vai vir natural. Fique tranquilo. Às vezes é uma questão de tempo e você tá na fase de alfabetização mesmo. Então, né, eu tô contando isso, até para você não sabia, né? Não sabia. Então, e ele falou, a próxima aula eu vou contar pra Pro pra ela me ajudar. Eu falei, então conta na escola, conta no Kumon. E quem sabe vai dar tudo certo e vamos que vamos. Certo?
Não, e ele tá se desenvolvendo muito, né? Então, assim, hoje, por exemplo, que ele trocou de livro, já é leitura mesmo. Então, assim, ele já tá lendo. Ele né? tá muito feliz. Não tá mais silabando que nem ele silabava antes. Então, só uma ou outra, mas quando já é um encontro mais difícil, mas de resto ele já tá fazendo. Então, é muito legal você perceber como é individualizado. Então, assim, não é uma aula particular, que você até me perguntou, né? Qual que é a diferença de aula particular pro Kumon? A aula particular vai pegar a matéria da escola e vai estudar com o aluno aquilo lá. Só que se aquele aluno tiver uma defasagem, não adianta nada pegar a matéria da escola, vai ser mais do mesmo. É que nem a escola, né? Então, qual que é a diferença? Por meio dessa avaliação, eu vou ver o que eu preciso voltar um pouquinho ali com o aluno para eu tapar. Eu falo que eu tapo os buraquinhos, né? Então, a gente tapa os buraquinhos para não virar uma bola de neve. E aí ele vai avançando. Então, é o caso dele. Então, já tapamos os buraquinhos e ele já está avançando, já está conseguindo ler. Né? Então, é essa a ideia. E a autoestima da criança fica super alta, Outra né? Eles coisa, ficam né? felizes, que é de cada conquista, né? E ele vai ganhando, conforme vai passando os livrinhos, ele vai, ó, eu tô de livrinho novo, ó, eu tô aprendendo, ó, eu vou chegar lá. E cabe nós, pais, incentivar cada vez mais. Não inferiorizar, não menosprezar, não acelerar o processo, que a gente sabe também que não adianta ficar acelerando, pilhando a criança, né? Eu acho que é legal os estímulos, né? E você ficar feliz com o avanço dele, né? Eu acho isso muito legal, não é A verdade? criança, ela tem o seu tempo, né, de aprendizado. E tem a questão da maturidade também. Então, conforme ela vai desenvolvendo e vai tendo essa questão da maturidade dela, ela vai conseguindo alcançar mais rápido o desenvolvimento também da fala e da escrita. Né, alguns pais ficam, mas já acabou o ano, né, não tá lendo a alfabetização até o final do segundo ano, né, eles estão entrando um ano antes, eles são pequenos, né, então alguns pais, eles não entendem, quer dizer, a primeira série, na primeira série a gente já entrava com 7 anos, no primeiro ano eles estão entrando antes, de 5, 6 aninhos, tá, os pequenininhos lá na escola, então esse processo, ele demora um pouquinho mais, né. Uma pergunta que eu tenho também: no método Kumon, acontece algum atendimento especializado para crianças que têm alguma deficiência? Tem esse tipo de atendimento? O material é o mesmo para todo mundo, né? Então a gente usa o mesmo material desde 1 ano e meio de idade, até já tive crianças de 1 ano e meio de idade. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Isso, desculpa, professora Thaís. Hoje, você já trabalhou, que até eu perguntei. Então, 1 ano e meio. Qual que é hoje na sua escola? Posso falar que o Kumon é uma escola? Sim, pode Uma dizer. escola. Qual que é o mais velho que está lá? Hoje, eu acredito que sejam adultos assim de uns 50 e poucos anos, mas eu já tive uma senhora de 70 anos estudando inglês. Que sensacional. Gente, era um Sensacional. barato. Que assim. legal. E eu lembro quando às vezes ela tinha algum problema de saúde, alguma coisa assim, ela ia pro hospital e o filho dela me mandava foto. Olha só, a minha mãe aqui, de camisolinha do hospital, Que sabe? bonitinho. E mandando foto e dela fazendo lição. Eu falei, olha só, então assim, não tem idade. E a gente usa o mesmo material, o mesmo método. Por quê que dá? Porque você acompanha o ritmo do aluno. É o conhecimento de cada um ali. Então, funciona para todo mundo. E aí, a sua pergunta, né? Então, sobre alunos especiais, eu tenho lá, sim. Eu tenho aluno com síndrome de Down, eu já tive alunos com autismo e tudo mais. Então, qual que é a diferença só? A gente sabendo disso, a gente vai, de fato, acompanhar ali aquele ritmo dele. Então, ele fez a liçãozinha, por exemplo, ainda não foi suficiente fazer uma vez só, vamos fazer de novo. Então, é muito acompanhado ali, é um trabalho que eu falo assim em 3, né? Porque somos nós, a criança, o aluno, enfim, e os pais, né? Então, esse acompanhamento, ele é fundamental. Então, os pais, eles têm que apoiar mesmo, então, incentivar e fazer em casa, porque é um estudo diário. Então, seja no Kumon, lá dentro da unidade, ou seja em casa. Então, esse aluno, por exemplo, né? Ele foi alfabetizado lá conosco. Então, hoje ele estuda legal. português e matemática, então ele já está fazendo interpretação de textos. Isso vai ajudar a interpretação nas outras matérias de leitura também, história, geografia, a comunicação dele, né? Então, na matemática, as contas, né? Para que a mãe falou, olha, eu quero que ele seja capaz de ir para um mercado e fazer uma compra e conseguir fazer uma conta ali de uma compra. É isso. Autonomia, né? Exato. Autonomia. Então, ó,
você, papai e mamãe que de repente tem algum filho com deficiência, ou você que é mais idoso, poxa, tá pensando em fazer alguma coisa diferente? Visita a Kate. Vai lá conhecer como é que é o sistema, como é que é. Às vezes você fica tão ocioso em casa, né, sem ter o que fazer. Poxa, porque independente da tua idade, aproveite o seu tempo, faça alguma coisa e depois você pode multiplicar isso. Por que não? Não é verdade? Por que não? Então, assim, aproveite. Kate, antes da gente ir pro comercial, fala seu Instagram, se quiser falar o teu Face, o teu WhatsApp, fala antes da gente ir pro comercial. Você terminou, a produção já vai entrar comercial. Legal, então eu tenho página no Instagram e no Face, então é Kumon Vila Augusta, tanto no Face quanto no Instagram. E o meu pessoal é Kate Ueda no Facebook e no Instagram kate.ueda. Legal, comercial agora! TV Infância já volta. Na hora de realizar sua festa, chame Tio Melancia. Recreação e eventos para a sua festa. Recreação infantil, brinquedos infláveis, recreação em condomínios, assessoria esportiva, confraternização de empresas, recreação em casamento. Tudo para a sua festa ou seu evento. Você encontra na Tio Melancia, recreação e eventos. A Tio Melancia leva para a sua festa pipoca, algodão doce e personagem, fazendo interação com o público de sua festa. Tio Melancia, recreação e eventos. Há 22 anos, atuando com qualidade e compromisso, divertindo crianças e adultos. Contato pelas redes sociais www.facebook.com/Tio Melancia ou pelo Instagram TV Infância _Tio Melancia ou chame pelo Zap 11 9 9384 7389 9 9384 7389. Conheça mais do Tio Melancia no nosso site www. TV Infância já voltou. Paçoca, um dos diretores da Brincadeiras de Jogos. Vamos brincar de jogos tradicionais? Exatamente! Você já brincou de amarelinha? As brincadeiras de corda? As brincadeiras de rua? Sim, com certeza faz parte da sua formação. Os jogos tradicionais são atividades que passam de geração para geração. Difícil encontrar o seu objeto de criação, apesar que Liana Tubello, no seu livro Antropologia do Brinquedo, traz aí referências históricas de criação e de abordagem dos 10 brinquedos mais brincados no mundo. A sua concepção dos jogos tradicionais trazia uma relação com o aspecto mágico religioso, quando ali alguns brinquedos eram utilizados nos cultos, e esse poder de imaginação da criança faz com que esse objeto se torne uma brincadeira, um jogo e um brinquedo. Esses jogos tradicionais também trazem a estreita relação com a cultura, com o folclore, expressam a produção de um povo e determinam uma época, por que não? Sempre estão em transformação, incorporando novas ações e novas formas de brincar. E são transmitidos de geração para geração. Pois bem, como os jogos são passados pela oralidade, né, cria-se dificuldade, né, de rastrear a sua possível origem. Então, esse é um ponto interessante. Então, eu quero dizer aqui, coloque no chat para nós, quais jogos e brincadeiras da infância você brincava e você ainda estimula as crianças que estão próximas a você. Nós temos os jogos tradicionais infantis aqui no Brasil, que têm fortes influências da cultura portuguesa, como as brincadeiras que tem aí personagens, príncipes, princesas, bruxas, algumas brincadeiras
vindas de lá, como bolinhas de gude, peão, jogos de botão, 5 Marias e outras. Nós temos as brincadeiras e as atividades de origem e de inspiração africana, como as brincadeiras relacionadas às danças, né, aos jogos brincados no chão, né? Nós temos também as brincadeiras relacionadas à música, também tem ali brincadeiras ali com as histórias de bichos, e também nós temos as influências indígenas, com fortes elementos totêmicos, com os elementos naturais, né? E nós temos também aí, como por exemplo a peteca e tantas outras brincadeiras indígenas que trazem o significado da vida prática deste sujeito. Portanto, vamos brincar jogos tradicionais. Sigam Brincadeiras de Jogos no Instagram e no Facebook e eu, Thiago Paçoca. Até mais! Pô, sensacional, Paçoca. O Paçoca aqui a cada semana tá trazendo, né? Começou semana passada, essa semana também sensacional, com a brincadeira no início do programa, com o Fala Educador, fantástico. E agora eu vou deixar na mão da nossa professora Thaís, a voz da consciência. Comente sobre o Fala Educador da fala, né, do Thiago Aquino, referente aos jogos tradicionais. Jogos tradicionais é muito rico, né? É muito legal você trabalhar com jogos tradicionais porque já diz o nome, ele é uma tradição. Então ele vem de geração para geração. Então, eu vou lançar um desafio para vocês. Vovó, vovô, titios, pegue uma brincadeira que vocês gostavam de fazer. Brinque com a criança que vocês têm. Marca a TV Infância pra gente visualizar que vocês estão acompanhando e participando, né, direitinho das brincadeiras. Muito legal, né? Cada lugar tem um nome de brincadeira diferente. É legal pular corda, amarelinha, 5 Marias, jogar taco, gente. Meu Deus jogar do céu, que taco. saudade. Eu fiz isso com os meus alunos da escola. Eles se acabaram, eles nunca tinham jogado taco. E é rico demais, gente, porque nós, mais novos, né, nós tínhamos a oportunidade de brincar em espaços diversificados, né, e a gente brincava muito mais com os colegas na rua. Hoje, por conta de muitos veículos, violência e tudo mais, as crianças já não têm essa oportunidade de brincar com jogos tradicionais. Então, traga esse momento para o seu filho, né, para a criança, seu sobrinho, brinque com eles, marca a TV Infância. Quero ver o vídeo de vocês, fotinho de vocês brincando também. Ah, bacana, legal. Marca a gente vai falar aqui depois no programa, Vamos, né? sim. Voz da Consciência. E assim, o quanto é rico a questão dos jogos tradicionais. Tem um comercial, e vocês podem até puxar pelo próprio Facebook, que teve uma loja que colocou na calçada, pintou, desenhou uma amarelinha e de longe ficou filmando escondido, né? Quantas pessoas passavam. Então era criança, era adulto, era adolescente, era idoso, que passava, saltitava e continuava o caminho. Então é espetacular, é sensacional, né? Sensacional. É gostoso. Não, demais. demais. Às vezes até os professores, né? O pessoal do ensino médio só gosta de brincar de futebol, algum outro esporte mais específico. Mas quando eu pegava, falava, não, vamos brincar de queimada hoje. Rouba a bandeira. Nossa, era uma alegria só. Eles gostam de fazer esse Precisa resgate. propor, né? Também, precisa propor. Eles gostam, eles aceitam. E fazem muito bem, pega corrente. Então tem muita coisa gostosa que dá para aproveitar. Essa parte da tradição, ela não pode ser esquecida, né? E os professores também. Usem, né, as brincadeiras tradicionais na escola para que essas crianças se apropriem também disso, né? Muitos, eles só têm o espaço da escola para fazer isso. Não, legal, bacana mesmo. Kate, eu sei que você trabalha com a questão do Kumon, né? Que ele vai crianças, a grande maioria deles são crianças, jovens, criançada que está ainda no período escolar. Mas eu também sei que você está com um projeto bem legal, bem bacana aí, referente à continuidade. Fala um pouquinho pra gente disso, por favor. Bacana. Faz uns 3 meses, mais ou menos, eu terminei uma formação, né,
de coaching de carreira. Então, a minha ideia é o quê? Eu senti uma necessidade, realmente, de uma continuidade. Então, assim, o programa vai até o ensino médio e, às vezes, eu era procurada por pessoas também de fora da cidade, de outro estado, para que eu pudesse atender esses filhos e tudo mais. Só que não dá, né? Porque o Kumon, ele é ali, ele limita ali aquele bairro e tudo mais. E eu fiquei pensando, eu falei, o que eu poderia fazer também para poder ajudar essas pessoas? Talvez não da mesma forma, mas de uma outra forma. Então eu descobri, né, depois de passar por um processo de coaching de carreira, eu descobri que eu também poderia fazer isso. E é legal porque, assim, eu quero focar nos jovens, porque os jovens, eles não são mais crianças e ainda não são adultos, eles ficam naquele meio termo ali, meio perdidos, né? Então eu vejo que cada vez mais eles precisam dessa ajuda. Então a minha ideia é o quê? Então formar esse pessoal para que eles tenham, por meio das ferramentas, acesso a esse autoconhecimento, para que eles desenvolvam a autoestima, descubram quais são os valores importantes de vida deles. Quanto que a gente já escutou às vezes assim, o meu filho já é a terceira faculdade que ele começa e ele não tá feliz. Ele não se encontrou, a gente escuta isso. Sim, bastante. Né? Então a ideia é essa, então quanto antes você poder preparar o seu filho para que ele descubra com o que ele se conecta de fato. Não é aquela coisa, porque a mãe quer, o pai quer, não. É a vida dele, ele tem que saber o que ele quer mesmo. Então, quais são os valores importantes para a vida dele, o que ele espera de um mercado de trabalho e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu vou começar a atender a partir de 14 anos, né? Que é quando vai começar o ensino médio e tudo mais. Mas já comecei a ser procurada por mães de filhos mais novos. Então, estou até atendendo uma menina hoje de 12 anos. A mãe me implorou para que eu atendesse, mas é por conta disso. Essa pandemia agora também começou a trazer... Os alunos, por exemplo, na sala de aula, estavam lá, às vezes eles faziam perguntas ou não. Quando chegou essas aulas online, alguns... Acho que a maioria não abre a câmera, né? Não sei, eu acho que você tá na sala... Meu filho tem vergonha. Aí, ó. E eu comecei a perceber isso. Então, as mães começaram a me trazer isso. Kate, meu filho não tem coragem de abrir a câmera na aula. E eu comecei a perceber que isso era com muitos alunos meus ali E também. vergonha de perguntar. De perguntar. E eu falo pro meu filho, se você não entendeu, é importante você perguntar, porque a sua dúvida, depois ela vai virando uma bola de neve. Você não vai entendendo uma coisa, depois a outra, e ele morre de vergonha. Exato. E eu até comentei na escola com a professora, né, falei, pergunta pra ele se ele entendeu, por favor, porque ele tem vergonha, ele não vai te procurar. E é uma coisa que eu tô trabalhando bastante com ele. Então, é difícil, né? E é isso que eu tô vendo que está acontecendo com a grande maioria. Então, eles têm vergonha de fazer perguntas na sala de aula, eles têm vergonha de fazer perguntas na câmera, ali, né, na aula online, por exemplo. Então, o que acontece? Ele vai continuar com essa dúvida, né? E vergonha do quê? Se o outro vai dar risada, se o professor vai brigar, se o professor vai achar ruim. Então, eu tô trabalhando exatamente essas ferramentas com esses jovens. Então, tá muito interessante, eu tô adorando. E a gente percebe que a cada sessão eles vão desenvolvendo essa autoconfiança, melhorando essa autoestima e percebendo que não tem mal nenhum em fazer perguntas. E que tanto faz se a pessoa... que ela vai achar ali dele, né? Porque o importante é que aquilo seja feito, para que ela possa se sentir, né? Essa criança possa se sentir mais autoconfiante mesmo. Então, é esse trabalho aí de modo geral. E depois, a escolha da profissão, ela vai ser uma consequência. A partir do momento que você trabalha essa autoconfiança mesmo dela, ela vai percebendo quais são os valores que são importantes para ela, do que ela gosta mesmo, o que é dela. E aí, consequentemente, isso vai aparecer. Show, muito bacana. Muito bom. Me veio uma questão aqui, Kate, é o seguinte, você menciona, né, assim, mas o aluno tem vergonha de perguntar e porque os amiguinhos tiram barato. Claro, isso é uma coisa que o próprio professor, eu vou fazer uma polêmica aqui. O professor tem uma parcela de culpa nisso. Porque assim, quando eu vejo algo nesse sentido, e é comigo, eu corto na hora. E faço a pessoa que deu risada, que tirou o barato, eu faço ela ficar com vergonha. Porque esse tipo de coisa vai virar uma bola de neve tão grande pra chegar na pessoa
né, que perguntou e ela, na verdade, sofreu aquele bullying na hora, isso, se virar uma bola de neve lá na frente, cara, isso vai atrapalhar essa pessoa na faculdade, né? Então, assim, eu tô já há alguns anos, eu tô só no ensino superior. Então, por exemplo, começou a aula online e aparece os alunos, que o meu é na Microsoft Teams, aparece lá. Então, às vezes, durante a aula, eu vou chamando o aluno. O aluno não respondeu, eu falo assim, fulano, e eu tenho o grupo do WhatsApp da disciplina, fala comigo, se o microfone tá funcionando, fala comigo no WhatsApp. O cara não respondeu, não falou nada, não abriu nem que for a câmera pra falar, tipo, eu tô aqui, eu derrubo. Mas eu tô falando de ensino superior, eu não posso fazer isso com uma criança, óbvio, né? Aí ele volta, entra, pô, professor, você me derrubou? Eu falei, a regra é essa, você tem que falar comigo. Porque senão ele passa a aula inteira, eu não sei se ele prestou atenção, se ele entendeu e tudo mais. Já traduzindo para a escola, quando o senhor Virgilinho estava nas aulas online, eu fazia questão de falar assim, ó, abra a câmera e pergunte para a professora. Se ela de repente não ouviu, você fala uma vez, espera um pouquinho, fala de novo, mas pergunte. E aí você vai trabalhando isso de algumas formas, né? Mas basicamente é o professor que tem que cortar. Tem que cortar e tem que falar. Não existe pergunta boba. Boba é a pergunta quando ela não é feita. Né? Porque isso vai virar uma bola de neve muito grande. E outra coisa que eu falo pro Lucas, eu falo, filho, você tá numa série, todo mundo tá no seu nível. Então, cada um não tem o seu tempo. Então, tem um amiguinho que às vezes tá com vergonha de perguntar, mas a sua dúvida é a dúvida dele. Então, é importante você nunca ficar com dúvida. E mesmo nós, mais velhos, que a gente tem a nossa profissão, é formado e tudo mais, às vezes eu falo, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. A gente tem que ter essa humildade, mas buscar a resposta e trazer. Verdade. Né? É muito importante. A gente não é detentor do conhecimento porque tem uma formação, né? A gente não sabe tudo ainda. E nunca vai saber. Com certeza. Kate, legal o que você está fazendo. Eu acho que vai complementar muito a questão dos alunos. Eu acho que é isso mesmo. O professor ele precisa ir em busca dos porquês sempre, né? Conta pra gente qual é a sua, ou qual foi, ou qual é a sua maior dificuldade dentro do sistema Kumon. Qual que é a sua grande dificuldade? Fala pra gente e depois se apresenta, que você trouxe alguma coisinha pra mostrar pra nós, né? Eu trouxe, eu vou mostrar. Olha, eu acho que a principal dificuldade é não ter o apoio dos pais. Apesar dos pais serem aqueles que vão me procurar, como eu falei, é um trabalho que é de 3 mãos, né, ali. Então, assim, ele me procura, mas se ele não tem, né, que nem eu sempre falo, vocês acompanham, por isso que ele tá tendo avanço. Mas imagina se eu falo, tem que fazer lição de casa, você não faz? Então, quer dizer, ele só vai fazer 2 vezes por semana ali comigo, né, no mês, eu já tô falando aí de 8 vezes, só é pouco. Então, a gente precisa. Então, eu sei que a vida, né, dos pais é muito corrida, uma série de coisas e tal, mas é necessário esse envolvimento, esse acompanhamento, né? Quando a criança já é maior, ok, ela tem autonomia, ela vai fazer sozinha, mas quando ela é menor, eu preciso muito desse acompanhamento. Então, eu posso dizer que, assim, grande parte, o método, ele funciona, né? Então, ele já existe há muitos anos, no mundo inteiro, ele só não vai funcionar se não for feito o que deve ser feito. É que nem você se matricular na academia e não ir pra academia, né? Não adianta nada você só pagar. Então é a mesma coisa. Então você tem que acompanhar isso, né? Então eu acho que a principal dificuldade é essa. Então, se eu pego ali, por que os alunos desistem, né? É porque não está sendo feito ali o método. Então, porque tem que estudar todos os dias mesmo, nem que seja um pouquinho, né? Isso vai fazer com que ele vá percebendo o avanço nele. Agora, se ele não faz, ele fica parado. E aí o pai não vê valor, a criança não vê valor, e aí por isso que acaba desistindo. O incentivo de casa é muito importante, né? É fundamental. Pra tudo. Mostra pra gente e depois eu vou deixar você numa saia justa aqui. Você pode... e também se você não puder, você fala, não é legal falar, né? Semana passada eu peguei o Robson aqui que eu falei assim, fala pra mim a sua hora-aula lá no clínica de surf. Então se você puder comentar valores, tá? Você comenta se você puder, não, vamos lá, vai lá conversar comigo, tomar um café, conhecer, né? Não tem problema também. Mas mostra pra gente o que você trouxe aqui. Vamos lá. Eu trouxe um pouquinho do material que a gente costuma usar com as crianças pequenas, tá? Eu trouxe de português, matemática, inglês e tudo mais. Então, por exemplo, no português, né? Eu trouxe o primeiro livrinho aqui,
que é um material que a gente alfabetiza a criança. Então, Quer que eu seguro para você o microfone? Eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente vai fazer com a criança, eu vou ler para a criança isso daqui, as palavrinhas, e vou apontar a palavra. Então, por exemplo, pé, mão, boca. Quando eu viro a folha, a criança vai apontar para a palavrinha e ela vai falar pé, mão, boca. Isso aqui é uma leitura? Ainda não. Mas é uma memorização e uma associação de imagens com palavras. Nisso daqui eu já vou trabalhar a postura da criança para que ela já vai prestando atenção aqui no que eu estou apontando, ela vai associando a imagem com a palavra, ela vai aprendendo a virar a folhinha, isso vai atrair a atenção dela aqui. Então essa postura ela é fundamental para que a gente consiga ter, né, esse resultado. E aí nós temos também o material de coordenação motora. Por quê? A criança em fase de alfabetização, ela vai no comum primeiro aprender a ler, para depois aprender a escrever. Quando ela aprender a escrever, ela vai primeiro escrever com aquela letra imprensa, para depois na letra cursiva. Só que a mãozinha dela, ela tem que estar firme e ao mesmo tempo mole para fazer as curvas. Então é por isso que a gente vai trabalhar essa coordenação motora fina, né? Para que ela aprenda a fazer essa letrinha sem nenhuma dificuldade. Antes disso, tem o material de pinturinha. Então, por exemplo, as criancinhas lá de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, elas vão o primeiro contato vai ser com pintura, né? Para que ela vá colorindo essas figurinhas aqui, né? E já comece esse contato aí de pintar dentro das formas aqui, depois fazer desenhos livres. Elas adoram, né? Sensacional. Adoram esse material aqui. Na matemática, por exemplo, a gente começa com contagem de bichinhos, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3. Então, isso aqui também faz com que ela vá se concentrando nesse material, ela vá aprendendo a prestar atenção, né? Posicionar a mãozinha nas figurinhas. Então, tudo isso é postura. Então, a gente precisa dessa postura desde o início de estudos. E levar isso daqui para a escola é maravilhoso, né? E depois para a vida também, né? E aí, no inglês, então, ela vai aprender a falar inglês assim como aprendeu a falar português. Então, uma criança aprende a falar entre 1 ano e 2 anos, certo? Ela ainda não sabe ler e escrever. Como que ela aprende a falar? Ouvindo os pais falando, né? Você não ensina assim, olha lá o avião, olha o carro, olha o cachorro. Então, aqui é a mesma coisa. O aluno vai ouvir, então, mesmo material, desde 1 aninho até adulto. Vai ouvir um áudio que a gente tem no aplicativo do celular, dog. E aí vai ver o que é e vai repetir. Vai associar a imagem e vai repetir. Então, é da mesma forma como aprendeu a falar português. Então, ouvindo e repetindo. Aprendeu a falar várias palavras em inglês, aí vai aprender a escrever essas palavras. Muito sensacional, legal. hein? Sensacional, muito bacana, você viu? Não, e eu gostei muito dessa parte que trabalha, né, a coordenação motora fina. Era uma coisa que eu lembro que nós na escola nós tínhamos, né, que as professoras trabalhavam e hoje não trabalha mais. E aí eu sinto muita dificuldade dos alunos na dificuldade da escrita, né, principalmente para começar a cursiva, justamente por conta disso. Até cortar eles têm dificuldade. Não, é impressionante. É um material muito rico, muito bacana. Isso já está junto no pacote. Então, você vai pagar lá um valor X e isso já está até a evolução. Também já... Como é que fala aí? Se você puder falar o valor, você fala, a melancia é tanto. Não, não vou falar agora. Você vai lá, passa o endereço de novo, fala tudo de novo. Tá, vamos lá. Então, quando o pai nos procura, geralmente ele já vai com a matéria decidida. Eu quero português para meu filho, eu quero matemática, eu quero inglês, né? Então, nós temos uma mensalidade que é cobrada por matéria. Mas esse material de coordenação motora, ele é complementar. Então, se durante aquela avaliação, teste diagnóstico, perceber que a criança precisa do material de coordenação junto, ele vai fazer e não vai pagar nada a mais. Então, é sobre isso. Então, mas a mensalidade ela é fixa. Eu posso dizer aqui porque o valor em Guarulhos é tabelado. É tabelado. É tabelado em Guarulhos, né? Então, a mensalidade hoje está R$ 280, com material incluso, né? E aí, vai pagar todos os meses mesmo, né? Então, é muito, assim, é um custo-benefício de verdade que vale a pena, porque se você pesquisar por aí, né, a gente não cobra o material, então, independente do quanto que o aluno usa, então é de acordo realmente com
com o ritmo dele, com a capacidade dele. Então esse valor é fixo. Não, é sensacional. Vale a pena, né? Vale muito a pena. E quem quiser conhecer mais, como é que é? Instagram? Instagram é Comum Vila Augusta. Comum Vila Augusta. E se a pessoa estiver em outros lugares de Guarulhos, mas quiser ir no seu, gostou de você e fala assim, eu não quero ir na minha região lá, eu quero ir com você. Pode. Você falou que ia me colocar em saia justa. É aqui. claro? Ah, e não? E não? Pode ou não? Eu sei que é um combinado entre vocês e tal, mas assim, eu não quero ir lá na outra região, eu quero ir com você. Toda vez que alguém entra em contato comigo, né, eu sempre falo, porque eu como uma franquia, né? Então é que nem você vai no McDonald's, por exemplo, eu falo, olha, você já sabe o que você vai encontrar, né? Só que às vezes você tem preferência por uma loja ou outra. Sim. Seja localização, Sim. seja ambiente, atendimento, enfim. Então, é uma franquia. Então, todos estão treinados, né, e habilitados para atender da mesma forma. Então, toda vez que alguém me procura, eu sempre pergunto onde mora, eu sempre aviso que tem uma unidade próxima e tal. Então, E às vezes avisa mesmo. acontece, sim, de alguém já for... Você, por exemplo, né? Então, você falou, não, eu quero com você. Eu quero com você. Nem sei onde você mora, na verdade. Eu até perguntei na época, não lembro, mas eu sei que não era perto, Sim. muito. E você, não, eu quero com você. Eu falei, É isso bom. aí. É um direito seu, você Claro. está escolhendo. Mas eu te dei a oportunidade de saber Um que local tem mais uma... próximo. Porque como você tem que frequentar 2 vezes por semana, então é isso que a gente fala mesmo, né? Eu nunca, de forma alguma, escondo isso, porque depois a pessoa descobre, né, que tem uma unidade do lado da casa dela. Não, eu quero que ela tenha resultado. Seja comigo ou seja com outra pessoa. Sim. Então eu preciso que ela frequente a unidade 2 vezes por semana. Então uma coisa que eu falei pra ele, eu falei, Virgílio, você vai vir aqui 2 vezes por semana? Tô mesmo? indo, Vou, tá vou, certinho. vindo. Às vezes atrasa um É pouquinho, isso, faz não, uma normal, forma assim. online. Faz parte, exato. faz A parte. vida de professor e de filho de professor não é fácil. Não. Mesmo, né? E tá super funcionando. Então é isso. É isso. Ó, eu tô recebendo no meu ponto aqui que a gente tem 1 minuto e 30 segundos. Então, assim, ó, como eu sempre faço, final de programa, olha na telinha da verdade e passa uma mensagem, o que você quiser falar de encerramento. Quiser deixar de novo seus contatos, fica à vontade, é ali você e a câmera. Eu queria me colocar à disposição, né, dos pais e de quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o método Kumon. Então, nós atendemos desde crianças de 1 ano e meio até adultos, né, e também sobre essa carreira, né, de orientação profissional, se vocês perceberem uma necessidade aí no seu filho, né, se ele tá muito tímido, por exemplo, para se soltar, então, eu me coloco à disposição. Então, vou falar de novo o meu Instagram, então é kate.ueda, né, e o Facebook Kate Ueda. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada novamente. Sensacional, muito obrigado. Considerações finais, professora Thaís? Eu quero agradecer o Luan, que é filho da minha amiga Marcilene, que ele foi a criança que apareceu no vídeo hoje. Luan, obrigada, viu, meu amor? Sensacional. Semana que vem, tá? Nós vamos estar com a turma do Papiá, contadores de histórias. Então, semana que vem vai ter histórias por aqui. Kate, muito obrigado de coração, Eu que agradeço, tá? viu? Obrigada Valeu mesmo. mesmo. E galera que tá nos assistindo, um beijo no coração. Obrigado por vocês nos acompanharem aqui semanalmente. Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo do tio Melancia.